Certo? Gravando. Boa noite, gente. Boa noite quem tá vendo. Sinto youtuber sempre fazendo isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem tá assistindo gravado. Não esquece de deixar o like. Então, a gente vai dar aula hoje sobre nações africanas, que é um conteúdo que provavelmente grande parte de vocês não teve em sala de aula, mas cobram, como a gente estava comentando antes, cobram na URGS, cobram no Enem também. E é bem importante, assim. É bem importante também, não só eles cobram, não só porque eles cobram, porque tem nas provas, enfim, mas porque vai estar presente dentro de conceitos, perspectivas muito importantes para a nossa vivência também, sabe? Então, só trazendo um elemento, isso é cobrado porque desde 2013 é obrigatório em sala de aula ter história da África, por exemplo. Então, desde 2003, provavelmente todo mundo aqui teve aula no ensino médio fundamental depois de 2003 e tem muita chance de não ter tido. Então, essa é uma oportunidade para ter. Isso vai estar ancorado em conceitos e perspectivas antirracistas, essa aula, né? Na noção de uma valorização de espaços, pessoas, histórias. Entender que a África, historicamente, ela foi compreendida, estudada e narrada em preceitos racistas. E que nessa busca a gente tem é de quebrar isso e quebrar essa perspectiva colonial sobre o país, né? Então, já indo para o segundo ponto, nessa perspectiva decolonial, que é uma análise feita a partir de marcos, períodos e conceitos que anunciam o protagonismo e os conhecimentos da África, né? Então, indo contra essa ideia eurocêntrica de que o centro do mundo, como a própria palavra diz eurocêntrico, o centro do mundo estaria na Europa, né? E do desconhecimento sobre a África. Também vai estar ancorado na ideia de pluriversalidade, ou seja, reconhecer que existem perspectivas plurais sobre a história, né? E uma dessas perspectivas é justamente presente no continente africano. Também a compreensão da anterioridade, a originalidade da história da África. Porque a África, como em pré-história vocês provavelmente já tiveram, é o berço da humanidade, é onde surgiu a grande tese que se tem aqui de onde surgiu todos os homos no geral, né? Todos os hominídeos surgiram da África. E também, não só isso, mas ela é pioneira e influente nos outros países, enfim, nos outros impérios, principalmente reinos, povos que a gente estuda bastante. O Império Romano teve contato, o Egito é na África, por exemplo. Então, é essa compreensão de que ela é muito importante para entender também a história desses outros lugares que a gente geralmente estuda, né? Esses lugares seria Europa, principalmente, e posteriormente América, enfim. E também entender a importância de que existe influência africana na cultura brasileira, né? Tanto no processo da escravidão, que veio milhões de africanos para cá e trouxeram a sua cultura e trouxeram as suas ideias, né? Como em outros processos que vão vindo outras pessoas também originadas da África. Então, isso tudo vai ter influência, sim, por exemplo, na nossa língua, né? A língua brasileira se fala muito que português brasileiro tem grandes influências, né? Dessas regiões, enfim. Então, é dentro dessas perspectivas que a gente vai compreendendo essa aula. Lucas, tu dá-lhe aqui? Então, gente, é só para mostrar para vocês o que a gente fala, é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. A ideia de África, né? Como a gente trabalha com esse termo geral, África, é uma perspectiva da ideia colonialista, da ideia colonial. Tu tratar um elemento como se ele fosse homogêneo, como se ele tivesse uma única visão do que é o continente africano, aqui é só para demonstrar para vocês que a África, o continente africano, né? O ideal nem a gente falar África, mas continente africano, é composto por diversas culturas, por diversas etnias, diversas línguas, diversos elementos, que é extremamente, muito mais, inclusive, plural do que a gente visualiza na própria história europeia, certo? Então, vocês vão observar, por exemplo, algumas questões de muita dificuldade da gente colocar termos que a gente se utiliza normalmente para dentro de uma história eurocêntrica, como estava falando a Luísa anteriormente, para dentro de um contexto africano. Por exemplo, império, por exemplo, rei, por exemplo, civilização. Tudo isso dentro do contexto africano fica complicado da gente colocar essas lideranças, esses grupos políticos que estão no poder e diversas outras questões. Por quê? Porque não dá para tu tratar as lideranças africanas, as civilizações africanas da mesma forma como é dentro do contexto europeu. E isso, gente, a ideia da história da África para a gente apresentar,
diversos elementos vocês podem sugar, por exemplo, para a história do contexto do continente americano, que também são várias etnias, são diversas culturas, são diversos elementos que a gente não consegue colocar. Por exemplo, o próprio Inca, se a gente for pegar a figura do Inca, o Inca não é um imperador, como existe um imperador lá do Sacro Império Romano na Europa da Idade Medieval, certo? O Negus, por exemplo, aqui dentro do contexto africano, que a gente vai falar daqui a pouco, não pode ser colocado como se fosse um rei também da Europa medieval, certo? Então, tudo isso é para vocês observarem as diferenças que existem em cada localidade, a pluralidade. Aí eu vou pedir até para a Luísa passar para mim no próximo slide, para vocês observarem só as famílias linguísticas que a gente tem. Isso é famílias, tá, gente? Observando que famílias linguísticas, existe um escopo gigantesco de outras línguas dentro dessas próprias famílias, certo? Na realidade, se a gente for apresentar um mapa étnico do que é o continente africano, é absurdo, é gigantesco, são milhares de etnias dentro desse contexto, que também vai acontecer no contexto americano. O que acontece? Depois do período da colonização, que a gente vai observar, que a colonização no continente africano vai se estender principalmente no século XIX, vai estar envolvido muito com a imagem que se retratou as pessoas do continente africano pelos europeus, certo? Esses países que a gente conhece nos dias de hoje, eles são frutos da imposição colonial, certo? Então, na realidade, o que a gente vai trabalhar aqui e tentar apresentar para vocês, e não é à toa que a Luísa apresentou anteriormente, é esse conceito de decolonialidade no fazer e explicar a história. Vocês observarem a história. Por isso que a gente tira uma aula só para isso. Por isso que a gente não consegue colocar contexto africano dentro de uma ideia da Idade Média, por exemplo. Porque não é Idade Média dentro do continente africano nesse momento. Vocês entendem? A gente está trabalhando com outra temporalidade, a gente está trabalhando com outras civilizações que pouco ou nada falam, conversam com o que se entende de Idade Média dentro do contexto europeu. A ideia de Idade Média, a ideia de Idade Antiga é algo criado pelo europeu, certo? Então, por isso a gente tenta explicar essa aula para vocês e no Enem, cada vez mais está apresentando essas perspectivas, não de uma história eurocêntrica, com outros atores que historicamente foram silenciados e afastados dentro desse contexto do fazer e de se explicar história. É isso, só para vocês observarem as famílias linguísticas subsaarianas, ou seja, abaixo do deserto do Saara. Olha a quantidade de famílias linguísticas que tu tem aqui, certo? Vai lá, Lu. E eu ia até comentar, antes de passar no próximo slide, que elas são tão silenciadas que existe uma dificuldade, inclusive nossa, de conseguir explicar esses espaços, essas regiões, esses povos, sem usar de preceitos europeus, na verdade. Vocês vão ver que durante a aula a gente vai falar provavelmente muito império, ou reino, ou algo nesse sentido, e não é exatamente aquilo que a gente entende na Europa, mas existe uma dificuldade tão profunda mesmo de produção de conhecimento sobre esses espaços, que a gente acaba tendo que importar desses outros lugares essas palavras para conseguir tentar se aproximar do que foi e o que significava nessas regiões, assim, nesse continente africano mesmo, continente africano. Então é só interessante mesmo de vocês também terem isso em mente. Daí, essa aula a gente dividiu basicamente em duas grandes áreas, assim, e foi sobre critérios basicamente territoriais mesmo, que a gente vai fazer essa divisão, porque como o Lucas mesmo trouxe, é muito difícil fazer uma linearidade desses espaços, porque cada espaço estava acontecendo coisas diferentes, e que não necessariamente se comunicavam o que acontecia na Europa, na Ásia, que são onde a gente estuda geralmente com essas divisões, né? Então a gente vai fazer aqui em critérios territoriais. E a gente vai dividir em dois grandes territórios. E o primeiro que a gente vai falar é os povos da Núbia e do Índico. Certo, então falando um pouco sobre o espaço geográfico da Núbia, que eu não sei se dá para ver, porque fica bem pequeno aqui no slide, enfim, mas aqui você consegue ver pelo menos isso aqui, né? Dá para tu... Fala. Se tu quiser, dá para tu aumentar no slide mesmo. Tem como aqui. Mas acho que vai ser mais complicado, acho que vai ser mais fácil, você consegue ver esse negócio em vermelho aqui, né? Que eu consigo apontar e eu consigo dizer. Bom, aqui é o Egito, aqui o Mar Mediterrâneo, aqui o Mar Vermelho, né? Então aqui vai começar, aqui tem o Iêmen, aqui vai ter todo o Oriente Médio, para cá vai ter a Europa, aqui o Egito. Então, acho que você consegue se localizar mais ou menos. E aqui a gente está falando da Núbia, essa é a região da Núbia. Dá para entender, né? Acho que deu.
E o que esse espaço é importante? Ele é bastante privilegiado pela localização dele, que ele tem um encontro das civilizações do leste, do oeste, do norte, do sul da África, né? E tem essa proximidade com o Oriente Próximo, com a Ásia e com a Europa Mediterrânea. Então ele está bem, assim como o Egito a gente fala que é um local privilegiado nesses pontos, na própria rota de comércio posteriormente, aqui também a gente vai dizer isso sobre a Núbia. E o termo Núbia, ele deriva da palavra Nub, que significa ouro, que já entrega que é uma região muito rica em ouro. E algo interessante de ser tratado é que é uma região que, sem dúvida, povoada por negros. Aí eu já queria trazer a primeira coisa, é que os egípcios, eles não são brancos, né? Diferentemente de como geralmente são retratados lá nas grandes mídias, eles não são brancos. Mas algo interessante de se tratar aqui é que quando os egípcios eles representavam os núbios, eles representavam com pele mais escura, mais retinta que eles mesmos. E isso é interessante também dizer que essa ideia de branco, de negro, os conceitos de raça mesmo que a gente tem hoje, isso vem do século XIX. Então é bastante difícil a gente trazer aqui isso dizendo assim, como eles se autorreferenciavam, né? Porque não tinham esses conceitos próprios. Mas é legal de trazer, porque é legal de dizer que é sem dúvida povoado por negros. Porque, historicamente, muitos dos impérios, dos reinos que a gente vai ver aqui, das construções, foram tratados como se fosse impossível ter sido feito por negros, né? E aqui a gente está falando de uma região que, com certeza, eram pessoas de pele retinta, pelo menos, para dizer assim. E também ele vai dizer, os gregos referiam a eles como os que possuem pele queimada. Os primeiros viajantes árabes, quando chegam nessa região, chamam essa região de país de negros. Então é algo importante ser trazido, assim. Daí, dentro da Núbia, a gente tem dois povos, duas regiões importantes de serem trazidas, que é esse Cush e Ashum, que vocês veem que é bem próximo do reino egípcio, né? Primeiro eu vou tratar sobre Cush e depois eu vou falar sobre Ashum, tá? Então, Cush, ele tá bem no lado vizinho, né? Faz fronteira com o reino egípcio. E isso é importante ser trazido porque os egípcios, eles vão ter muitos contatos com os núbios. Eles têm muito interesse por essa região, porque é uma região muito rica, e eles, por muito tempo, vão buscar ter controle econômico, comercial e político sobre essa região. E quando não o tem, eles pelo menos têm algum tipo de relação comercial mesmo com esse espaço, assim. E aí, falando especificamente de Cush nas cidades importantes, a gente vai ter 3 cidades de destaque, assim, que é Kerma, Napata e Meroé. Elas 3 vão ser, em momentos diferentes, as capitais do reino Cush. Então, eu dividi em algumas fases, assim, o reino, porque ele é bem complexo, assim, mesmo, e vou tentar resumir o máximo possível para vocês. Então, a primeira fase que a gente pode dizer do reino de Cush, que é importante, ele vai ter a capital em Kerma. Ele tem pouquíssimas fontes sobre esse período. Na verdade, a grande fonte que tem são textos egípcios que falam sobre um reino nessa região. Então, a gente não tem grandes fontes dessa região sobre si mesmo, assim, a gente tem dos textos egípcios. E as fontes arqueológicas desse espaço, eles são muito irregulares, então é bem difícil de formar um quadro histórico sobre isso. Mas algo que dá para tirar e que é importante de se entender nesse período é que é o período das invasões dos Hyksos no Egito. E os Hyksos, eles vão pedir auxílio ao reino de Cush para garantir o domínio dos Hyksos sobre os egípcios, assim. Então, é isso que a gente tem de informação. E aí, quando os egípcios conseguem expulsar os Hyksos do Egito, eles acabam se fortalecendo militarmente. E aí, quando eles conseguem se fortalecer militarmente, eles decidem fazer uma expansão territorial, justamente por ter todo esse aparato militar disponível a eles. E nessa expansão territorial, eles acabam ocupando a Núbia, né, e conquistando a Núbia. Então, o que se dá para esse outro período chamado, o que eu chamei de ocupação egípcia, que vai ser de 1580 a 1050 a.C. Ela foi ocupada pelo faraó Amoses, e em 1580 ele consegue completar totalmente essa expansão, né? E a administração, ela basicamente vai ser da seguinte maneira. Vai ter esse vice-rei, que representa o faraó egípcio da região, que ele é responsável por pegar os tributos, né, e entregar a Tebas, que Tebas era, então, a capital, ou pelo menos a capital política ali mais importante do Egito naquela época. E aí ele vai ter esse título, esse administrador, esse vice-rei, ele tem o título de governador dos países do sul, ou filho do rei, né? Ele vai representar, então, o faraó egípcio.
E algo interessante de se pensar nesse período é que com a dominação política e econômica que eles têm, os egípcios, né, eles acabam conseguindo trazer grande influência cultural mesmo. E aí com isso a gente tem esse processo de egiptização, que a gente pode dizer. E aí trago como exemplo aqui no lado da direita as pirâmides de Meroé. Que, bom, pirâmides, geralmente quando a gente pensa em Egito, pelo menos Egito Antigo, a gente pensa muito nas pirâmides, né? E em Meroé também elas existiram. Elas eram um pouco diferentes das pirâmides do Egito, elas eram um pouco menores e mais altas, elas eram mais pontudas, vamos dizer assim, dá essa sensação de mais pontudas. Então, também se dá muito por conta da egiptização. Depois, vocês vão ver que existem templos importantes que são, por exemplo, Amon-Ra, que é um deus egípcio, então vocês vão ver que tem essa influência constante. E aí, a gente tem 3 séculos, vocês vão ver, parece que eu pulei um monte de data, não tô maluca, é porque tem 3 séculos, 300 anos, que a gente tem pouco conhecimento sobre essa região, assim. Parece que ela é esquecida do resto do mundo, e aí é um pouco difícil de fazer um quadro histórico sobre ela. Daí a gente já passa para o Império de Kush, que é em 751 a.C. começa, que ele se dá no Império porque é a conquista do Alto Egito. Então, antes era ocupado pelos egípcios, em algum momento em Kush eles conseguem força militar suficiente para passar, então, a ocupar o Egito, e não o contrário, né? E aí a gente tem o rei Pie, ou Pian, que depende aí da língua que vai falar sobre esse rei, que vai conquistar Tebas e que vai iniciar, então, esse império. E esse é o período que a gente chama de faraós negros, que geralmente é o período mais citado e comentado em provas, pelo menos quando eu dei uma pesquisada. Por que eles são chamados de faraós negros? Porque, enfim, eles conquistam Tebas, então se tornam faraós, tomam esse título, né? Mas, como eu tinha dito, Núbia é uma região de pessoas de pele mais retinta do que em comparação aos egípcios, pelo menos em suas representações. Então a gente vai ver a representação dos faraós, como aqui na foto dá para ver à direita, de faraós que vão ter um nariz mais achatado, uma boca maior, mais escuros em seu material, né, que é feito essas estátuas, enfim. Então a gente percebe que é esse período dos faraós negros. E é interessante dizer que essa região ela estava descentralizada, a região do Alto Egito nesse período, se vocês lembram da aula do antigo sobre o Egito Antigo, essa era uma região que nessa época estava descentralizada porque estava passando por uma crise. Então o que o Pie e o Império de Kush consegue fazer é centralizar essa região, né? E isso vai durar até a derrota dos assírios. O povo assírio consegue dominar, porque essa região consegue dominar o Egito também. E por quê? Porque eles possuíam armas de ferro mais eficientes, eles tinham um melhor uso de cavalos de guerra. Vocês provavelmente ouviram isso também quando foram aprender Egito. E o que acontece é que o Kush tomava esse espaço, os assírios conseguem chegar nesse lugar e aí eles não conseguem mais esse controle, eles têm que se refugiar para o sul, terminando então esse período, que é o único período em que os núbios conquistam o Alto Egito e têm controle mesmo político sobre essa região. Daí vai entrar em outro período, que também permanece o Império de Kush, que é justamente aquilo que eu tinha trazido, que eles se refugiam mais para o sul, por conta dessa invasão assíria, e aí eles tornam a capital Napata, que não sei se vocês lembram que eu falei que tinha 3 cidades muito importantes, uma delas era Napata, porque Napata agora se torna essa capital durante esse período. E aí, Napata, acho que é interessante de trazer é justamente esse templo de Amon-Ra, que eu tinha comentado para vocês, que já quando fui falar sobre o processo de egiptização, que está aqui nessa foto à direita, que ele vai ser um local cerimonial de nomeação do novo rei. Né? Rei aqui é relativo se dizer como rei, mas que quando um novo governante assume, né, geralmente era no templo de Amon-Ra que se fazia a celebração, né, o espaço cerimonial para isso. Inclusive quando Napata deixa de ser capital, continua tendo isso. E aí, é importante dizer que os egípcios eles invadem regularmente essa região durante todo esse período. E aí se mostra a necessidade de se afastar do centro político do Império, o centro político do Império de Kush, do alcance dos egípcios. Então eles vão mais ainda para o sul. E aqui, então eles vão chegar a Meroé, vão decidir colocar a Meroé, justamente a necessidade de se afastar dos egípcios, mas também por questões importantes de ser trazidas. As climáticas econômicas de Meroé eram muito mais favoráveis, porque as estepes de Meroé eles tinham mais condições que as bacias confinadas em desertos que tinha em Napata, e vai ter mais condições do quê? Mais condições de agricultura, né? Como
evidentemente, acabavam sendo terras mais férteis. E também tinha, em volta de Meroé, florestas densas. E isso era importante porque eles passam a fazer grande produção de ferro. E para isso eles precisavam de combustível. O combustível esse feito com a matéria-prima de árvores, né? Então, porque, enfim. Então eles precisavam dessa floresta próxima, ajudava bastante nessa produção. Além disso, é uma boa localização comercial, porque fica uma rota entre Tebas, África Central e as regiões do Mediterrâneo e Índico. Então também tinha, além de ser mais fértil, de ter então melhor agricultura, também tinha melhor fornecimento para o comércio mesmo, um maior território comercial. Então, aí a gente entra mais falando, dentro desse período, né, de Meroé, na civilização meroíta, que vai ter essas características gerais. A escrita meroíta, que ela inicia como hieroglifos egípcios e depois passam para uma escrita alfabética, que não é totalmente decifrada, e está aqui à direita também essa imagem que é referente a essa escrita. E a religião também é uma importante característica, que vai ter basicamente 2 grupos de divindades, que são as egípcias e as locais. E aí tem essa questão interessante que é o templo de Amon-Ra, que é em Napata, tem bastante influência na egípcia. Ele vai ter como grande culto a divindade Amon-Ra, não a única, né, mas é o grande culto a ela. E vai ter diversos templos espalhados por outras regiões, inclusive em Meroé, que é para o deus Apedemaque, que é então dessa divindade local. E vai ter 32 templos dos leões, que os leões, que na verdade Apedemaque, ele é um metade leão, metade homem, né, próximo do que é todos os deuses que vocês provavelmente conhecem egípcios, né, que tem essa mistura. E aí, falando da economia, a gente basicamente, como falei, tem o comércio, né, uma posição estratégica, os minérios de ouro, que como tinha trazido, né, Nube, é ouro, ele é um espaço importante para isso, também de pedras preciosas, semi-preciosas, e a produção de ferro. E também vai ter essa produção agropecuária, que ela se desenvolve ao longo do tempo com a construção de irrigação, e o rei era o único proprietário das terras, né? Não trabalhava nelas, mas ele era o proprietário, assim como no Egito, mais ou menos nessa lógica que se tem. E algo interessante de falar sobre esse tempo de Amon-Ra, e aí termino esse assunto de Amon-Ra, é só que o rei, ele é considerado filho, o rei ele é considerado filho adotivo de diversas divindades, ele não é como é os faraós, né? Não é um rei que é uma divindade, ele é um filho adotivo. E não é hereditário por linhagem, mas não por filho, necessariamente. Então, não é o filho que assume o trono, enfim, assume então essa posição de liderança. Na verdade, vão ser os irmãos reais que são selecionados a partir de um processo de eleição, muito assim, obscuro, dizer assim, eleição como a gente conhece hoje, né? Mas é a partir de um processo de eleição desse que vão escolher esse governador. E aí uma coisa importante também de se trazer sobre a civilização meroíta é a figura da Candace, ou Kadak, depende da língua, que é essa ideia do matriarcado meroíta que se forma. Elas vão ter influências importantes nos tempos, desde o seu início, porque, enfim, elas têm grande importância no clero, então, consequentemente, vai ter importância nessa coroação dos reis, nas cerimônias dos reis, da escolha dos reis, que tudo passava pelos processos de templos. Mas depois elas vão passar a assumir um poder político muito mais importante, né? E elas vão se proclamar soberanas do reino, inclusive. E se conhece, isso eu tô falando mulheres, né? Que vão ser consideradas essa rainha-mãe. E a gente conhece 8 nomes de Candaces importantes, e eu trago aqui 4 em destaque, que é a Shanagdaket, difícil falar esses nomes, né? A gente não tem tanto contato com essas matrizes linguísticas, mas Shanagdaket, que ela vai ser, então, a primeira nessa posição de mais domínio mesmo, de se colocar como soberana. Depois a gente tem outra importante de destaque, a Amanirenas, que ela vai ser muito importante porque ela vai ter negociações específicas com Augusto, o imperador romano. Então a gente já percebe que, por exemplo, esse reino ele não está isolado do mundo, né? Não está isolado, inclusive, daquilo que a gente estuda normalmente. Ela vai ser responsável por fazer diversas, enfim, conversas e trocas com o Augusto, né? Negociações mesmo. E depois a gente tem 2 que vão fazer parte do momento de grande apogeu da civilização meroíta, que é a Amanishakheto e a Amanitori, que a Amanishakheto, ela junto com o rei Akinidade, eles restauram Napata, que vai ser destruída pelos romanos, que é nessas negociações que a Amanaridas consegue fazer. Amanirenas. Bom, deu para entender. E a última delas,
ela vai então chegar nesse apogeu político-econômico da região. E aí Meroé vai ter mais ainda ligações externas importantes, assim. Inclusive tem escritas de Jerusalém que falam sobre a civilização meroíta. Então aqui só... Lu, Depois vou apressar. posso Pode dar falar? só uma palavrinha e te atrapalhar, assim, te peço desculpa. Claro. Mas é pra galera prestando atenção que esse é um dos elementos que vocês vão encontrar normalmente no continente africano, gente. As linhagens são matrilineares, não são patrilineares, como, por exemplo, acontece em grande parte do contexto europeu. Isso é uma das características que vocês observam e fica difícil a gente colocar dentro de um contexto europeu, certo? A ideia da mulher como predominante, gestora da vida, é fundamental dentro do contexto das sociedades africanas, certo? O culto ao feminino, o culto à fertilidade, isso é muito comum em todas as localidades do continente africano. Então, para ficar evidente para vocês, agora vocês próprios viram sobre a civilização meroíta de Kush, mas repete em vários momentos que a gente vai ver na aula de hoje, com civilizações que têm como seu seio de herança, de hereditariedade, a figura feminina, certo? Podem ser homens, mas na linhagem da mãe, certo? Isso é muito comum. E figuras femininas muito constantes também vocês vão ver na aula de hoje aqui dentro do contexto africano. Desculpa, vou te interromper. Não, imagina, né? Isso, inclusive, é importante, até todos vão ter essa sensação em Axum também, depois que eu vou trazer para vocês, vai ter essa questão. E aí, se trazendo, eu trouxe em um texto, depois para vocês também conseguirem, quiserem consultar com mais detalhes, como foi a negociação e por que teve essa negociação entre Roma e Meroé, né? Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada sobre isso, e que, como eu tinha trazido, quem fez essa conversa com Augusto, quem fez as negociações, foi a Candace Meroíta Amanirenas. E aí, por fim, para terminar sobre o Império de Kush, a gente vai ter a queda do Império, né? E a queda do Império ela acontece quando tem a invasão Axum, que eu já vou trazer também elementos sobre esse povo, sobre essa região. E basicamente vai ter sido invadido por grupos nômades durante diversos anos, e isso vai enfraquecendo cada vez mais o Império, até que então o Ezana, que é um rei de Axum, ele invade, conquista Meroé e termina, então, por fim, com esse período do Império de Axum, de Kush, desculpa. E aí, por isso, a gente entra em Axum, como vocês viram pelo mapa, Axum está logo abaixo de Kush, né, seria. E aqui na direita vocês vão ver, é bem interessante esse mapa, até para dar uma explorada depois da aula, aqui vocês vão ver as rotas comerciais importantes que passam por Axum, que aí vocês vão perceber que, como trouxe também sobre Kush, que tem rotas importantes comerciais, aqui também vão ter elas. E aí vocês veem que no momento de apogeu, ali que está em roxo mais, tá em rosinha, em riscadinho, que eles chegam ali a Meroé, né, e chegam muito perto de Tebas, inclusive, no Egito, né, e também conseguem conquistar ali parte do Iêmen, que é atualmente, né, então eles têm esse grande poderio. Bom, e Axum, na verdade, o que se diferencia, a de grande diferença dos meroítas para os axumitas é o cristianismo, que, diferentemente, né, como eu trouxe dos meroítas, eles têm uma região muito mais próxima do que seria dos egípcios e de outras matrizes africanas, que a gente tem conhecimento, aqui ele vai ser grandemente baseado no cristianismo. Só que é um cristianismo influenciado diretamente de Alexandria. Alexandria, a cidade grega, né? E isso já explica um pouco que existe uma aliança política e comercial muito importante entre o Império Bizantino, que existia nessa época, e o Império de Axum. Inclusive, a corte falava grego, né? A corte de Axum, além da língua Ges, se bem me lembro o nome, também falava grego, inclusive por conta dessa importante ligação. E quando o Império Bizantino ele começa a ser atacado pelos persas, eles buscam ajuda a Axum, eles chamam alguns, pedem apoio militar mesmo. Então, vão ter essa influência direta de Alexandria, né, dessa escola de Alexandria que se forma, que ela tem interpretações diferentes do evangelho do que as leituras oficiais do Império Bizantino mesmo. E a grande diferença assim, que a gente pode trazer é o monofisismo. Eles defendem o monofisismo, que é condenado como heresia no cristianismo
do Império Bizantino e também daquele que a gente conhece como católico, enfim. Que o monofisismo é a ideia de que Jesus Cristo é unicamente divino quando morre, ele não tem essa parte da natureza, né? É mais ou menos isso, basicamente, o que é o monofisismo. Também, além disso, além da influência direta do cristianismo, né, como, por exemplo, o símbolo da cruz, enfim, tem influência das tradições regionais, por isso vocês vão ver influência de dança, de tambor, de sacrifícios de cabras, eles fazem também, e com o judaísmo, isso é bastante interessante. Por exemplo, o sábado é o dia sagrado, tem uma distinção entre carne pura e impura, e isso se dá porque, primeiro, na verdade, porque como é uma rota comercial muito importante, os judeus têm grande influência, né, nas rotas comerciais, eles vão aparecer nesses espaços, e também porque vai se tornando um refúgio de alguns judeus quando eles são perseguidos pelo Império Bizantino. Então é interessante trazer esses elementos, por isso vai ter essas influências. E a língua que o cristianismo se difunde na região é a língua copta. Aí, trazendo algumas cidades importantes, a gente tem duas basicamente super importantes, que elas estão sublinhadas no mapa que vocês viram anteriormente, que é Axum, que seria o centro político e da agropecuária, e Adulis, que é a cidade portuária importante para o comércio, porque aí ela já está um pouco mais, ela está no litoral, né? Diferentemente de Axum, que ela está um pouco mais ao centro. E aí aqui à esquerda vocês estão vendo o Templo de São Jorge, que é uma construção super interessante, porque ela, na verdade, ela foi, em vez de ser construída para cima, ela foi construída para baixo. Ela foi escavada de uma pedra. Então todo esse prédio ele é uma pedra só, escavada para formar esse templo. E isso faz parte de grandes obras que tem, são várias obras que tem, obras colossais de Axum, assim, é uma característica importante que se traz nesse período. Por exemplo, tem edifícios reais, eu fui dar uma pesquisada, tem edifícios reais maiores que o Beira-Rio em metros quadrados, o Beira-Rio aqui do Rio Grande do Sul. Então, um edifício real que todo o complexo dele que forma é maior do que a gente tem do Beira-Rio, assim. Só para ter uma ideia do tamanho, do poderio mesmo que chegou Axum. Então, falando agora especificamente do reino de Axum. Então, Ezana, ele conquista a Núbia, né, e é o primeiro rei a se converter ao cristianismo. Ele foi responsável pela expansão do território de Axum, né, inclusive, né, no domínio de Núbia, e que isso vai ser conquistado no século IV. A estrutura política, basicamente, a gente tem Axum como a cidade central e reis vassalos em torno dela. Antes disso, acho que é interessante de trazer que antes disso era uma região. Aí eu vou trazer bem esdrúxulo só para vocês conseguirem entender. Que seria como fossem os feudos que a gente conhece. Porque seriam bem centralizados, com quem é dono da terra tomando controle sobre a terra. E Axum vai ser capaz, então, de expandir e tomar conta desses espaços a partir da nomeação desses reis vassalos, né? E com a centralidade num rei, que seria o rei de Axum. E aí o rei de Axum, na verdade, a gente fala rei aqui, porque rei você consegue entender o que é direto. Mas como o Lucas mesmo trouxe, o nome aqui que é tratado é Negus, que é bem próximo do que a gente conhece como rei, a gente entende como rei, né? E cada área, e aí a área eu quero dizer cidade, principado, vila, todos esses espaços eles têm seu próprio Negu, que deve tributos ao rei dos reis, que é o Negu de Axum. No século VI, então a gente vai ter o apogeu, inclusive é o apogeu desse reino, e é quando os reis de Axum, inclusive, eles passam a incidir mais diretamente, politicamente, nas regiões com. Trancou pra você, gente? Ou só pra mim? Ou trancou para mim? Acho que a Lu trancou, né? Tá bom, né? Bom, então vou continuando aqui, gente, enquanto a Lu volta. Sobre essa questão dos reis de Axum. Eu acho Axum fantástico, tá? É um dos povos que eu acho mais interessante, assim, de estudar, porque ele é cristão. Só que ele é um cristianismo, isso vocês vão observar dentro do contexto africano. Acho que não em vídeo, agora voltou ainda em vídeo não. Dentro do contexto africano, vocês vão observar que Axum, na realidade, observa-se uma nuance do cristianismo, tá? Uma vertente diferente do cristianismo. Então, por exemplo, quando tu trabalha com a ideia dos próprios rituais, como vocês observaram, a Lu falou em certo momento, ele está vinculado com a ideia do, por exemplo, não é o vinho que tu tem nos rituais de Axum,
é, por exemplo, o mel. A estrutura sagrada que eles comem é o mel, certo? Além disso, por exemplo, tem a representação de Jesus Cristo como um Jesus Cristo negro. Nas paredes das igrejas de Axum, tu tem os mosaicos, e aí muito baseado dentro da própria cultura bizantina, os mosaicos de Axum, Jesus Cristo é negro. E aí a gente entende um pouco essa visão, por exemplo, do porquê que Jesus Cristo... Tinha um professor meu na faculdade que dizia que o maior milagre de Cristo foi ter nascido branco de olho azul no meio da Palestina, certo? Que é extremamente complicado, certo? E aí a gente entende, na realidade, por que se representa. Porque a visão europeia é representada de Jesus Cristo, entendeu? Tu tenta imaginar uma religião que está se expandindo durante toda a Idade Média ocidental, Jesus Cristo tem que ser de acordo com o que eles consideram semelhante a eles. Imagina eles colocarem a figura gráfica de uma pessoa que, inclusive, eram os principais inimigos da época, que eram os muçulmanos daquela região. Então, tu entende porque também se foi criada a figura de Jesus Cristo como louro, cabelo comprido, barba, que era mais ou menos o que se utilizava na Europa medieval naquele momento, certo? E aqui a gente entende o porquê que Jesus Cristo é negro, porque é uma pessoa negra com barba, que eram normalmente as pessoas corriqueiras daquela região, certo? Beleza? Acho que eu voltei? Voltamos? Certo? Então tá. Não, inclusive, importante isso que tu trouxe, era algo que é bem interessante de se pensar, porque a gente, geralmente, quando estuda cristianismo, a gente acaba estudando as visões europeias mesmo da religião cristã, né? Que é o que a gente tem maior contato. Mas que o cristianismo aqui cresce e floresce em outras estruturas, né? Bom, aí vou passar, eu acho que já vou trazer para a economia, porque provavelmente espero que você tenha conseguido ouvir a estrutura política em grande parte. Na economia, a gente vai ter, então, comércio, como foi trazido mesmo, exportação de metais e artigos de caça. Isso é bastante interessante, assim, é algo bem importante a caça nessa região. Também é considerado o comércio um negócio de Estado. E chega em algum momento, quando tem o apogeu, eles dominam as rotas comerciais muito importantes, como, por exemplo, aquela rota que liga o Egito e a Síria com os países índicos, no geral. A agricultura a agricultura e o pastoreio, na verdade, eles são pontos importantes, como eu tinha trazido antes, né? Em Axum vai ter uma importante agricultura. E é interessante trazer do pastoreio, além de eles vão ter bois, carneiros e cabras como o principal, assim, mas algo interessante é trazer os elefantes, eles são bastante importantes. Eles são caçados e domesticados na corte real. E isso foi uma influência meroíta, porque os meroítas têm muito isso. A civilização meroíta, ela é bastante conhecida por essa domesticação de elefantes. E aqui à direita vocês conseguem ver uma moeda Axum, de Axum, que é considerado o primeiro estado da África tropical a cunhar uma moeda própria. Isso é no século III. E aí vocês percebem, inclusive, a importância comercial dessa região, porque cunhar a moeda em geral está ligado às necessidades de trocas comerciais mesmo. E aí, para terminar sobre Axum, eu trouxe aqui as fases do reino, basicamente. A gente tem no século IV o apogeu, como eu já tinha trazido, que pensando num contexto mundial, e aqui mundial entre aspas é o contexto que vocês em geral têm mais contato, que é nessa época, que é o contexto da Europa, do Oriente Médio próximo, enfim, ele vai ser dado como a expansão cristã na Europa e na região da Palestina, né, quando que a gente tem o Império Romano, ele tem a sua cisma, né, dividido, e aí tem o Bizantino, e aí começa o processo todo da Idade Média. Então, aqui vai ser nesse espaço, o espaço da conquista de Kush, como eu tinha trazido, o controle das rotas comerciais, e aí ele se torna o estado de maior expressão da Núbia mesmo. No século 8 a 9, vai ter o processo de queda, que é quando tem a expansão do muçulmana. Por exemplo, vai ter a ocupação da Península Ibérica no início nesse período, né? Que vocês vão estudar um pouco mais para frente. E pensando na Europa, vai ter a descentralização na Idade Média, né? Só para vocês pensarem um pouco em que contexto isso está colocado, e nesse contexto a expansão dos muçulmanos acaba ocasionando a queda do Império Axum. No século XII, vai ter uma retomada cristã da Etiópia, porque isso é a região, é a Etiópia, né, atualmente. E vai ter essa retomada, e basicamente vai ter duas dinastias importantes, assim. A dinastia de Zagué, que vai ter capital em Lalibela, e
a capital é Lalibela. Inclusive, ela é nessa dinastia que vai ter a construção daquele templo que é escavado numa pedra. Eles vão fazer diversas igrejas Lalibela, uma delas é essa. Assim. Então, são várias igrejas cristãs que passam por esse processo. Assim. E depois vai ter a dinastia salomônica, que, como o nome já diz, eles reivindicavam a sua ancestralidade, né, serem descendentes de Salomão. Então, eles vão reivindicar essa origem judaico-cristã. E vai ser conhecido também como Casa Imperial Abissínia. Talvez vocês podem ver alguma questão, alguma coisa nesse sentido. E se vocês veem, dura até 1974, a dinastia, né? Até um tempo recente aqui, essa dinastia, ela persiste, né? E aí, acho basicamente isso sobre a Shun. Inclusive, gente, é muito interessante. A Etiópia é um lugar fantástico. Assim. Recomendo a todos irem, se tiverem oportunidade. Inclusive, se quiserem dar de presente para o prof, eu adoraria ir para a Etiópia. Mas o interessante é a gente observar, inclusive, que esse cristianismo, o quanto ele tem importância aqui no conceito americano. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês da Jamaica, por exemplo. O que a gente conhece como religião Rastafari vai se identificar dentro do contexto do cristianismo judaico abissínio. Inclusive, tem uma parada que é muito engraçada, que é engraçado, é bizarro, vamos dizer assim, bizarro para nós, mas é muito interessante. Porque para o cristianismo etíope, por causa dessa dinastia salomônica, os descendentes dos Salomônidas, como a Lu falou, era até há pouco tempo atrás. Então, o imperador do imperador que existia dentro da Abissínia, no período ali dos anos 70, mais ou menos do boom ali do Bob Marley, do Rastafari, esse cara era considerado como um descendente de Jesus Cristo, certo? E aí esse louco foi fazer, esse magrão, que era o Hassan Salasani, alguma coisa assim, o nome dele. Hassan Salem, alguma coisa assim, não me lembro direitinho, posso até mandar para vocês. Esse cara vai fazer uma visita política na Jamaica. E aí ele chega na Jamaica e tem uma galera, tipo, recebendo ele como se fosse uma entidade religiosa, assim. Então, para vocês verem o quanto dialoga e o quanto dentro do contexto americano, no processo da escravidão, a gente observa as questões do Leões de Judá dentro do reggae, toda a cultura do reggae, por exemplo, está baseado dentro desse cristianismo etíope, certo? Então, para vocês fazerem essa ligação dentro do contexto americano, isso mais como curiosidade para vocês observarem, mas é interessante a gente ver sobre esse contexto ali, por exemplo, da Etiópia, o quanto influencia em culturas que vão se desenvolver dentro do contexto americano, certo? Como vai acontecer em outros momentos, aqui no Brasil, muito forte da região do Congo, do Ndongo, da região, por exemplo, do Yorubá, das religiões de matriz africana, enquanto isso vem no processo da diáspora africana. Mas, gente, só trazer uma coisa para finalizar essa ideia do cristianismo, como esse cristianismo etíope é tão antigo quanto grande parte das linhas cristãs que a gente conhece na Europa, né? Então é interessante pensar que ele é uma tradição tão antiga quanto, né? Não é só uma apropriação do cristianismo europeu, por exemplo. Na verdade, ele acaba se formando num período, às vezes até anterior, dependendo da linhagem cristã que a gente está aqui pensando, né? Exatamente. Gente, vou falar para vocês numa região um pouco mais abaixo. Se vocês observarem, a gente está fazendo aula não por um período linear, porque a gente não quer trabalhar com a linearidade eurocêntrica. A gente está trabalhando por regiões, contextos. Então, vamos um pouquinho para baixo do que a gente chama de chifre da África, que é essa região que a Lu explicou agora, da região da Núbia e da região de Aksum, que a gente chama de chifre da África, um chifrezinho que tem assim em cima, dentro do continente africano, muito próximo da Península Arábica. E vamos um pouquinho mais para baixo, onde vai se desenvolver várias cidades, não dá para a gente trabalhar com uma ideia de cidades-estado, mas cidades comerciais que vão se desenvolver principalmente na região do sul da Somália, até o norte do que a gente conhece como Moçambique, nos dias de hoje, tá? Essas regiões vão ser conhecidas como cidades Swahili, e elas são importantes dentro desse contexto, porque elas fazem um amplo processo de comercialização e olha aqui que é interessante, se desenvolve rotas comerciais principalmente com as civilizações islâmicas, muçulmanas, certo? E essa é a parte que a gente fica muito nessa questão do comércio transatlântico e coisa e tal, muito forte, visualizando pelo contexto europeu. Mas o comércio do Índico, do
Pacífico, desculpa, é Índico ou Pacífico? Agora me perdi. Índico. Do Índico é tão forte quanto, inclusive em momentos muito maiores economicamente, quanto o comércio transatlântico, certo? Então, o transíndico ali, principalmente dessas regiões da cidade sul ali, que eram os principais povos mercantes navais dessa região, é tão forte quanto o contexto do transatlântico, certo? Com populações, sobretudo com a Índia, mas principalmente com populações da região do contexto muçulmano, certo? Península Arábica e coisa e tal. Então a gente vai ter ali, por exemplo, como tronco linguístico, principalmente o Banto, mas se mistura com palavras e expressões árabes que produziram Swahili. Swahili, inclusive até os dias de hoje, se não me engano, tem a Suazilândia nesse local, dando o nome em homenagem a esses povos que viviam nessa região. Comércio com o interior do continente, muito forte, principalmente com a região do Zimbábue, que a gente vai ver depois, mas também intercontinental, com a Índia, com a China e com a Pérsia, certo? Pode passar para mim, por favor? Vocês observem ali as diversas cidades e estados que a gente vai ter dentro daquela região. Eu nem perguntei, mas ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam perguntar para a Lu sobre... A gente foi direto, nem acabou nem perguntando. Tá de boas? Tranquilidade? Podemos seguir? Qualquer dúvida, eu vou colocando no chat também, a gente vai se respondendo. Elas participavam de núcleos, digamos assim, culturais que compartilhavam os mesmos elementos culturais. Mas é que dentro dessa troca comercial tão forte, porque quando a gente trabalha com a ideia de troca comercial, a gente está trocando cultura também. Isso vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Então, dentro desse meio de trocas comerciais, eles estão vinculados também a diversos elementos. Aquilo, se puder dar um zoomzinho para mim, dentro dessa foto, vocês observem que o pessoal perguntou que estão dentro da Núbia, a região principalmente do sul da Somália, essa região aqui abaixo, ó, Etiópia, que vocês viram aqui em cima, Somália, e indo para baixo até chegar muito próximo a Madagascar, certo? A essa região aqui, ó. É dessa localidade que a gente está trabalhando aqui nesse momento. Ok? Beleza, João? Nicolas, consegui tirar a dúvida de vocês? Tá de boa? Vamos dar ali então. Aí pode tirar o zoomzinho para eu dar uma olhada. Então, a grande produção que a gente observa nesse momento, gente, é de ferro, marfim, ouro, prata, pérolas, algodão, que tudo isso vai ser muito comercializado dentro desses contextos, dessas localidades que a gente falou depois, como Pérsia, China, mas também com o interior do continente, sobretudo com o grande reino do Zimbábue. Produção pesqueira, por ser localidades do litoral do continente africano, agricultura e pecuária para a subsistência, principalmente, tá? Para comércio eram outros produtos, isso era mais para subsistência interna. No século VII, a gente vai ver então 37 cidades independentes do litoral, comandadas por comerciantes especialistas em especiarias, os carimes. Cara, eu acho que fica muito mais fácil, ao invés da gente observar como contexto grego, de cidades-estados autônomas do contexto grego, faz a ligação com os fenícios. É muito mais propício a gente observar, porque a própria sociedade das cidades Suali é comandada muito semelhante da forma dos fenícios, certo? Eram os principais comerciantes da cidade que tinham como é que se digamos, um conselho, e eles, por si só, se desenvolviam como autoridades políticas. As cidades portuárias, então, que a gente vai ter de destaque é Pemba, Kilwa ou Kilwa, Melinde e Mombasa, certo? São cidades que, em grande parte, se mantinham. Exato. É que não dá para falar como uma talassocracia, que é o específico da região do que a gente estava falando dos fenícios, tá? Mas é como se fosse, muito semelhante. É como se fosse as principais autoridades comerciais da região são as lideranças, para vocês observarem a importância do comércio naval dentro desse contexto. Isso, para se ter ideia, João, te apega mais nos fenícios, que é mais semelhante, ok? Pode passar para mim, por favor? Se tiver alguma dúvida, por favor, coloquem, tá, gente? Não tem muito. Aqui nós vamos trabalhar com o principal, podemos dizer, o principal estado, principal estado que vai se desenvolver, a organização política que vai se desenvolver nessa região do centro-sul, que a gente chama de sudeste africano, tá? Que é o Grande Zimbábue. Talvez para alguns vocês devem ficar conhecidos, já conhecem em alguns momentos,
mas é uma das principais civilizações que vai existir dentro do contexto africano. Então eram populações de origem bantus, conhecido como Shonas, principalmente. Vai ficar localizado entre os rios Zambeze e Limpopo, que vai ficar entre hoje, mais ou menos, o que é Moçambique e a região do Zimbábue, como vocês podem ver no mapa aqui ao lado. E a ausência, a gente vai ter muito importante de informações escritas. Principalmente as informações que a gente vai ter do Grande Zimbábue são de navegadores comerciantes, sobretudo os muçulmanos, que vão inserir dentro da rede comercial interna do continente africano e que vão levar essa informação de forma escrita. Lembrando, gente, sempre para a gente entender, a oralidade é fundamental dentro do contexto africano, do continente africano, certo? A palavra falada é fundamental em todas as civilizações. Inclusive elas, grande parte delas, tinham a escrita como ferramenta, já conheciam, mas se utilizavam da sua linguagem oral. Por quê? Porque a linguagem oral ela tem vários elementos vinculados. Por que, por exemplo, vocês observam que religiões de matriz africana não têm escrita? Porque a palavra tem poder. A palavra tem outros elementos além da escrita. Ela não serve simplesmente como um elemento de memória. Ela está vinculada como um elemento de vivência. Tu passar os conhecimentos pela palavra falada é diferente de tu passar para eles o conhecimento de forma escrita. São coisas distintas, não é a mesma coisa. Certo? Beleza? Então, gente, continuando então, todas, isso não só no continente africano, tá? Aqui no continente americano a mesma coisa. A língua falada é fundamental. Muitas delas, inclusive, conheciam a língua escrita, mas se utilizavam da língua falada ainda, porque a língua falada ela suporta outras coisas que a língua escrita não consegue fazer. Certo? Isso é louco, para vocês verem como na nossa cabeça eurocêntrica é difícil para nós entender isso, porque a nossa sociedade é uma sociedade escrita. Certo? Mas inclusive, é interessante pensar... Desculpa te interromper, Lucas. Eu só ia comentar que é interessante pensar que existe uma figura em algumas tradições do continente africano que, se bem me lembro, o nome é Ges, que é como seria um historiador, seria como um historiador, só que ele vai passar essa tradição oralmente, né? Não tem na escrita. Então é uma figura, uma pessoa centrada em guardar essa história dos seus ancestrais, guardar essa história do povo para passar oralmente para as outras pessoas. Então essa ideia de uma continuidade feita através da língua oral e com uma pessoa centrada a fazer esse papel, assim, que seria então como se fosse um historiador nesses espaços, né? Acho interessante pensar nisso da cultura oral do continente africano. Exatamente. A gente vai ver essa figura que a Luísa falou dentro do contexto do Império do Mali muito forte, que afrancesaram para o nome de griot, tá? Mas eles não eram chamados de griot. É outro nome que eles têm dentro do contexto do Mali. Certo? Então, poder central nas mãos do chefe, do sacerdote do culto Mawari, que era esse culto animístico vinculado ao politeísmo, digamos assim, né? Muito animista, vinculado aos animais e coisa e tal. Isso também é muito frequente dentro do contexto africano. Governantes vão ser conhecidos como Mwen Mutapa ou Mutapa, tá? Mutapa normalmente é o nome como é expressado, e os portugueses vão denominar como Monomatapa depois. É como se fosse, não dá para chamar como se fosse um imperador, porque é específico dessa região, então não é um imperador, é o líder do culto dessa localidade. Então, o Estado centralizado, com pagamento de tributos, ou seja, conquistava outras localidades e obrigava elas a pagar tributos. Ferramentas de mineração, eram grandes especialistas no trabalho com minerais, principalmente com ferro, o ouro e também o cobre. Isso é importante, gente, a gente saber, grande parte das civilizações africanas eram experts no trabalho de mineração, certo? Ok? Divisão social do trabalho e grupos especializados em determinadas tarefas. A gente vai ter depois alguns elementos que nesse momento não tem tanta importância aqui, que vocês vão ver em outras aulas, mas eles tiveram contato com os africanos, com os europeus, principalmente os portugueses, sobretudo pela influência portuguesa dentro do contexto da região do Congo, certo? Congo não é a mesma coisa do Congo hoje, isso também é outra coisa que vocês têm que cuidar. Império de Gana não fica em Gana, certo?
Aqui, que a gente conhece como Congo, fica mais na região de Angola do que Congo em si. Certo? Por favor, Lu, se puder passar, eu te agradeço. Aqui só um exemplo para vocês das ruínas do Grande Zimbábue. E agora, gente, para mim a parte mais legal de todas. Mas é a parte que eu mais gosto. Então vamos falar, mas eu vou tentar ser rápido para vocês, senão a gente não termina a nossa aula hoje. Mas vamos lá. Primeiro processo que a gente tem que entender, gente. Maghreb é o norte do continente africano, tá? Para vocês entenderem. E pega, inclusive, Egito. É a parte do continente africano sem o Egito, tá? Porque o Egito é um ponto louco dentro do contexto africano que muito pretexto a gente tem que falar sobre. Inclusive, o modo como a gente vê o Egito é uma questão extremamente racista, na realidade. Certo? Mas então peguem toda a região do norte da África, ali, Argélia, Líbia, Marrocos, Tunísia, toda essa região que a gente conhece como Maghreb, tá? Então saímos lá do sudeste da África e estamos no Maghreb agora. Então, gente, após o colapso romano, que conquistava aquela região do Maghreb, aquela região do norte da África, a gente vai ter uma profunda diminuição da influência cristã dentro daquela região e principalmente a influência dos cultos politeístas pagãos das populações daquela região, que são considerados, que a gente conhece como beduínos. Berberes, desculpa, não beduínos. Berberes. Beduínos é na Arábia. Berberes é o nome que se dá ao conjunto dessas populações que viviam nessas regiões. E a gente vai observar, a partir ali do século VII, então, a progressiva expansão da região muçulmana nessa região. Então, a gente tem a conquista do Egito, em 642, depois da Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos, entre 643 e 679, e finalmente depois a gente vai ter a expansão dos muçulmanos, como vocês sabem muito bem, os muçulmanos por quase 7 séculos invadiram a região da Península Arábica, inclusive na nossa própria cultura, a gente tem uma influência muito grande ainda, porque nós somos influenciados pelos ibéricos, nós somos colonizados pelos ibéricos, então a gente tem uma influência muito grande dos muçulmanos dentro dessa região. Mas vale ressaltar, gente, a grande resistência, principalmente dos cultos politeístas pagãos, dos berberes, ao avanço do Islã. E aí fica uma figura feminina fundamental para a gente entender esse processo contra o avanço do Islã no norte africano. A guerreira chamada Cauina, da etnia Aurab, vai resistir bravamente até 704, quando foi executada essa figura e os muçulmanos impuseram seu domínio na região do Maghreb. Aqui eu coloco no próximo slide, vocês observarem a figura da Caína, pessoa extremamente importante até... só para vocês observarem o avanço do Islã. Aqui primeiro, pena que não saiu as datas para vocês observarem, mas aqui, ó, Egito, então, até a Tripolitânia, que é mais ou menos o que é Trípoli hoje, é Líbia, eu acho, né? Trípoli, Líbia, nos dias de hoje. Vai até essa região da Líbia, mais ou menos, e avança em região ao Marrocos e depois subindo para a região que a gente conhece como Península Ibérica, né? Mas é na próxima aí. A Caína, então, gente, essa figura que até os dias de hoje é cultuada dentro do contexto do norte africano, certo? Foi a principal e mais conhecida liderança das tribos berberes na região do Maghreb contra o avanço do Islã na região. Não existe um consenso sobre a crença religiosa de Caína. Algumas figuras sugerem que ela era judia, outros haviam se convertido ao cristianismo, ou mesmo adepta de religiões pagãs. O fato é que a Caína é uma liderança que reforça a perspectiva de várias localidades do continente africano de linhagens matriarcais, que a gente tinha comentado anteriormente, que resistiu cerca de 35 anos ao avanço do Islã e segue sendo reverenciada até os dias nas atuais regiões do Maghreb. Essa estátua, por exemplo, está situada na região da Argélia, só para vocês observarem, que fica, obviamente, no Maghreb. Conheciam a figura da Caína? Em algum momento já tinham ouvido falar dela? Mulher foda. Sim, importantíssimo. Vocês vão ver que isso, inclusive, influencia muito a próxima civilização que a gente vai ver. Pode passar para nós aí, por favor. Que é os que eu amo mais de todos, tá? Esse aqui é de todos do continente africano, para mim, é os meus preferidos. Que são os tuaregs. Gurizada, os tuareg é a galera que faz a caravana no meio do deserto do Saara, tá? Sim, queridos. Quando a gente fala pagão, são politeístas, tá? Pagãos são politeístas. Ok? Boas? Gente, então essa galera... Boa, Joãozinho. Essa galera, os tuareg, então, eles são as pessoas que fazem esse
como é que a gente chama assim? Trânsito dentro do deserto do Saara. Isso que eu quero que vocês... Eu coloco o Saara aqui, não como civilização, mas uma região para a gente entender. O Saara, gente, é uma região... A gente tem muito essa ideia de fronteira como coisas que afastam. O Saara é uma fronteira que agrega o eixo transsaariano, subsaariano com o eixo do Maghreb. Então, o Saara é uma região de conexão. Existem rotas dentro do Saara. E quem dominava essas rotas eram os Tuareg. Então, os bichos são foda. Tá? Então, vamos lá. Devemos compreender, então, o deserto do Saara como um local de trânsito entre o Maghreb e as outras regiões do sul do deserto. Consequentemente, um local de intenso intercâmbio cultural e econômico. Como eu falei para vocês, quando tem comércio, se troca produtos, mas se troca cultura, certo? E, obviamente, a cultura que estava sob domínio no Maghreb, a partir de certo momento, vai ser a cultura islâmica. Isso vai passar para o eixo subsaariano, certo? O ato de atravessar os desertos em caravanas de mercadorias de uma região ou outra era milenar. Além de mercadorias, então, vai ter vários elementos culturais. E um desses elementos que vai ser imposto vai ser o Islã. Duas rotas principais existem dentro do Saara. São várias, tá? Mas duas principais. E aí eu vou mostrar para depois no mapa para vocês. E existe uma rota principal que liga leste a oeste também, certo? Então podemos observar o Saara como um grande fluxo, grandes rotas, grandes estradas comerciais. Que não é estrada como a gente conhece, porque essas pessoas têm conhecimentos que não estão resumidos à palavra, à escrita ou às coisas materiais. As pessoas também estão ligadas à tradição oral. Como é que isso era passado? Oralmente. Então, para vocês observarem, aqui as rotas do Saara é um elemento fundamental para vocês entenderem isso. Posso passar para mim, por favor, para observar ali? Olha aqui as rotas. Então, as duas principais são essas aqui, ó. Essas duas que vão ligar a Tombuctu, e uma terceira que liga até aqui a região do Benin, certo? E outra que passa de leste a oeste nessa região, certo? Vocês verem as diversas rotas. Ah, professor, como é que eles sabem como é que se cria essas rotas? É que os malucos sabiam como se chegava nos oásis. Então, sabendo como tu chega nos oásis, tu consegue... Se tu bota eu, por exemplo, vou dar um rolê no Saara. Bom conhecer vocês, gurizada. Jamais voltarei, tá? Jamais voltarei. Porque o deserto, tu tem que conhecer o deserto. E tu não conhece o deserto do nada. Essas pessoas conhecem porque vivem no deserto. Inclusive, olha só, agora eu me lembrei de uma parada. Inclusive, vocês devem ter visto aquele filminho Duna, certo? Não viram? O filme que lançou com a menina, aquela, a Zendaya. O povo do deserto é inspirado nos Tuareg, certo? A referência dos Tuareg é, os preferência dos caras é os Tuareg, tá? Beleza? Ai, mas que mapa que deixa? Não sei. Acho que é francês. Eu acho que é francês. É francês. Não, eu tenho um francês fluido, né? Eu já falei para vocês aqui, merci, mas eu acho que é francês. Tenho quase certeza que é francês, tá? Vamos lá, parar de bobagem. Sobre os Tuareg em si, tá? Eu tava falando do deserto do Saara ainda, tá? Então, os Tuareg, gente, são povos pastores, principalmente de camélidos, tá? Cabras, carneiros. Adaptaram seu estilo de vida às condições extremas do deserto. As organizações políticas, etnias, tá? Esses grupos de seios comerciais eram as chamadas cabilas, tá? Ao longo dos séculos se tornaram especialistas no transporte de mercadorias pelo deserto, principalmente na localização de poços de água, e defender e atacar também os interessados na travessia para a África subsaariana. Até hoje, para tu atravessar o deserto do Saara, tu tem que passar pelos Tuareg. Pra te ver como o bagulho é louco, velho. E ninguém consegue atravessar o deserto do Saara sem os Tuareg, mesmo nos dias de hoje. Desafio, então, da travessia do deserto, condições extremas, necessitavam dos caras que conheciam, que é esses Tastif, que vão ser os guias das caravanas, certo? Eu tive um privilégio de conhecer um Tuareg uma vez, ele veio na URGS ali, e eles usam esse manto, o nome Tuareg não é um nome como eles próprios se definem, mas se eu não me engano, em Islã quer dizer homens azuis. Por quê?
porque esse manto que eles se utilizam, a pigmentação às vezes ficava na pele deles. Então eles tinham uma pigmentação da pele meio azulada. Além da própria cor, além da cor das vestes, a pele deles ficavam com essa cor azulada. Certo? Aqui falando sobre os 3 impérios da região, os principais da região subsaariana, tá, gente? Em aulas mais além, a gente vai trabalhar com o eixo transatlântico e aí a gente vai observar outras civilizações que vão estar presentes nessa região. Mas a gente achou melhor não expor para vocês agora, porque talvez confundisse, elas necessitam entender o que é o elemento mercadológico do mercantilismo e do tráfico de escravizados para entender essas civilizações. Essas aqui já estão mais vinculadas ao eixo do transsaariano e não tanto do comércio transatlântico, certo? E são os principais impérios dessa região. Eu vou falar rapidamente, porque a gente até às 8h30, né, que a gente tem aula. Tá? Vou tentar dar um ligeirão para a gente poder falar. Sobre o Império de Gana, tá? É o primeiro que... Veja bem, o Império de Gana não fica em Gana. Gana, o país, deu seu nome, após a descolonização, em homenagem ao Império de Gana, mas não fica na Gana, fica na região da Mauritânia, certo? A gente tem que conhecer que o nome dessa África subsaariana, pelos islâmicos, vai ficar conhecido como Bilad al-Sudã, ou seja, país dos negros, localidades onde ficavam os negros, porque negros é uma palavra que não é africana, é uma designação europeia, tá? Como Sudã é negro para os muçulmanos, negros é uma designação para os povos com pigmentação mais escura pelos europeus, certo? Ok? População, então, com intenso fluxo comercial com a região do Maghreb e o Egito, principalmente pelos Tuareg no contexto do Saara. O estado de Gana, então, é o mais antigo da região, que vai se estender desde a Mauritânia até para a região do Mali e também do Senegal, chegando até o contexto do Oceano Atlântico. Fundação vai acontecer no século IV, certo? Principalmente pelos integrantes do grupo étnico Soninké, que existe até os dias de hoje, inclusive. Gana, para vocês verem como não dá para eu chamar, o nome deles não era nem Império de Gana. Gana, como acontece com os Incas, o nome do império não é Gana. Gana era o nome da figura política dessa população, certo? Ok? E ele era protetor o Gana era o protetor dos cultos politeístas dessa região. E vai ser a autoridade máxima nessa localidade. O esplendor de Gana vai ser a dinastia Cissé Tunkara em 790, certo? Pode passar para mim, por favor. O principal centro político vai ser a cidade de Cumbi-Salé, que fica na região da Mauritânia, se eu não me engano, até os dias de hoje. O culto de uma divindade serpente, a Ouagadougou, certo? Que seria o antepassado animístico dessas figuras que controlavam os cultos, certo? Seria a dinastia Cissé. Base econômica, conquista de populações, e esses povos eram tributados para pagar tributos, inclusive alguns com escravizados. Só que aí é aquela coisa que a gente tem que entender, escravidão moderna é a mesma coisa que escravidão antiga. Escravidão existiu dentro de todo o processo da humanidade, mas escravidão durante o eixo transatlântico, essas pessoas não se escravizaram pela cor da pele delas, e nem estavam incluídas dentro de um sistema capitalista, certo? Então vocês têm que ter cuidado, não dá para a gente naturalizar coisas que têm o mesmo nome como se fosse o mesmo processo. O nome disso é nominalismo, certo? Tem que ter muito cuidado com essas coisas, que muitas vezes as pessoas se utilizam desses argumentos de uma forma desonesta intelectualmente para defender que a escravidão que aconteceu transatlântica não foi um dos maiores, se não, eu acredito que foi o maior horror da história da humanidade. Certo? Beleza, gente? Tranquilo com isso? Entendido? Respondem comigo. Sabem que eu sou carente. Preciso ver vocês. Falar com vocês. Aí, pode ser escrito, não tem problema nenhum. Tá? Mas só me digam sim, tá tudo bem? Tá tudo de boas. Beleza. Então tá. Exército vasto, então, composto pelos povos subjugados, então cerca de 200 mil guerreiros, gurizada. Os guri ali na Europa não tinham 200 mil nem de pessoas dentro dos reinos durante esse período. Nós estamos falando de civilizações muito avançadas, muito mais avançadas que as europeias nesse momento. Então a gente vai ter um declínio de Gana, principalmente a partir da metade do século XI, certo? A partir da derrota dos muçulmanos que vão atacar esse território vindo da região do Maghreb.
a queda de Gana vai facilitar a inserção do islamismo nesse território. Digamos, porque eles eram politeístas, um dos fatores que eles retardaram foi a inserção do Islã dentro dessa região. Que a gente vai observar que o próximo povo, que talvez dos 3 que a gente vai ver, seja o mais importante. Só para vocês observarem essas imagens aqui, ó, lindíssimas, das ruínas da cidade de Cumbi-Salé, que é a Cumbia Santa, redescoberta anteriormente, acho que foi agora, no século passado. Sim, é muita coisa, Nicolas. Por isso já está lá um materialzinho para vocês, lá no cronograma, e também tem a aula gravada, né, para vocês fazerem. Então, o antigo Mali, tá, gente? O que a gente chama de Império do Mali, é o maior de todos. E o Império do Mali fica no Mali, tá? Esse aqui não teve, fica na região do Mali, mas também pega outras regiões, também, certo? Desde o enfraquecimento, então, do estado de Gana, a região da África subsaariana, foi palco de intenso confronto entre diversos estados tributários menores. O maior dentro desse momento eram os chamados povos Sosso, certo? Na antiga cidade de Ouagadougou, eles vão garantir a hegemonia na região. Os Sosso eram muito fortes na questão da mineração, certo? Porém, no ano de 1235, a gente vai ter o famoso herói, o Sundiata Keita, que é uma das figuras mais incríveis. Inclusive, oriento vocês a lerem a epopeia de Sundiata Keita. Eu tenho ela, posso distribuir depois para vocês. É um livro belíssimo, que fala sobre os cultos, como é que aconteceu, de forma, obviamente, epopeia, como é que houve a fundação do Estado do Antigo Mali, com o Sundiata Keita, que vai unificar essa região, criando o Estado do Mali. Então, o Sundiata Keita era das regiões da população mandinga. E veja, olha que doido. O que é mandinga para nós, gurizada? O que é mandinga para nós? Vocês já ouviram essa palavra em algum momento? Não viram? O que é mandinga? Mandinga também é religada a questões religiosas, de matriz africana e coisa e tal. Um tom pejorativo, inclusive, em muitos momentos. Mandinga é uma etnia do contexto africano, que inclusive se utilizavam de elementos, e aí se vinculou a figura dos mandinga como algo depreciativo. Então, para vocês observarem, o racismo também se impõe ao longo do tempo na palavra, certo? Inclusive a oralidade está vinculada a isso. Então, o Estado do Mali vai se manter hegemônico na região dessa África Ocidental até o século XV. A hegemonia do Mali estava ligada a diversos fatores, como um poderoso exército, controle de área de extração de ouro, politicamente era um Estado administrativo eficiente, com representantes do governo em áreas subjugadas, chamado Farbas e Cadi. Pode passar para mim, eu vou falar bem rápido para vocês agora, tá, gente? Só para vocês observarem onde fica o Império do Mali, essa vasta região do continente africano. O que eu quero só mostrar para vocês, gente, agora é que a figura... Pode passar... a figura, o nome, como se diz, o líder desse império, entre aspas, do Mali, é o Mansa. E olha que loucura! Olha que loucura! O homem mais rico que já pisou na Terra é um cara conhecido como Mansa Musa, que era o imperador do Mali, o Mansa do Mali, durante 1307 a 1332, certo? O homem foi uma vez fazer, porque ele era muçulmano, né, extremamente islamizado, já nesse momento bastante prerrogativo. Ele foi com a caravana dele até Meca, fazer a peregrinação a Meca, levou uma galera montado no ouro, assim, ó, para esses bilionários hoje ficar no chinelo. E aí voltou, ficou lá, fez a peregrinação e voltou. E aí a gurizada, puta que pariu, o maluco tá cheio do ouro. E aí nessa época começou a... E aí tu vai observar na próxima imagem o mapa catalão. Pode passar para nós, Lilo? O mapa catalão. E olha a figura. Olha aqui, ó. Não tem nada nos outros locais, mas olha aqui embaixo, nessa região. É o Musa, que os europeus... Esse é um cara da Catalunha que fez o mapa, tá? O Atlas Catalães, em 1375. E aqui a figura do cara. Então, para vocês observarem como se tinha conexão já, se tinha conexão comercial com essa região e o quanto se observava essas localidades muito mais avançadas que o próprio contexto europeu. Por que a gente não estuda isso? Eu pergunto para vocês, por que vocês acham que a gente não estuda isso?
Por que vocês nunca viram o Império do Mali, mesmo ele sendo muito mais poderoso, muito mais avançado que o feudalismo? E tu estuda feudalismo desde a sexta série. Isso tem nome, gurizada. Isso é racismo puro, na cara dura historiográfica, certo? Então, para vocês observarem como a nossa própria história é reflexo do processo de racismo, machismo. Quando é que vocês viram a outra mina que a gente falou lá em cima? Nunca, certo? Misoginia, certo? Todos esses elementos. Então, estudar o continente africano, não, que tu tem. Não, e para tu ver, agora eu vou falar um pouco, tá? A gente já terminou, eu vou falar rapidamente depois do estado de Xangai, mas para vocês observarem uma coisa, gente, contexto africano só vale falar nos dias de hoje de morte, guerra, doença, AIDS, é sempre do lado negativo. Nunca vê o continente africano sob uma perspectiva positiva. O continente africano, inclusive nos dias de hoje, tem cidades extremamente avançadas. Por que tu não viu sobre o continente africano durante o período da pandemia? Quando 600 mil pessoas morreram aqui no Brasil, a quantidade dentro do continente africano é mínima, porque o combate deles à pandemia foi exemplar para todo mundo. Mas aí não é morte, aí não é conflito. Ia comentar que a própria cepa que foi descoberta na África do Sul, ela foi descoberta na África do Sul, não é que ela foi produzida na África do Sul. E ela foi descoberta, a cepa da Covid, porque os cientistas lá estavam fazendo aplicações muito mais avançadas do que o governo brasileiro aqui conseguiu fazer, né? Para encontrar, então, essa cepa. Só de um exemplo. E pensando nisso, e aí só fechando nisso, como é tão racista que não só no continente africano, mas quando a gente pensa na história dos negros, por exemplo, no Brasil, só surge figuras negras quando a gente vai falar de escravidão. E ponto. E no final da escravidão parece que não existe mais negro no Brasil, no processo histórico nacional, e vai surgir só de novo quando a gente vai tratar de pobreza e violência e tráfico de drogas no presente, né? A figura do negro no próprio Brasil vai ser tratada dessa forma, assim. Não só é uma questão do continente africano, mas é justamente racista porque a figura do negro vai estar no Brasil dessa forma, né? Exatamente, perfeito, isso aí. Só para a gente terminar, gente, depois, por certo, diversos elementos, a, a população do Império do Mali, principalmente com a inserção do islamismo, a descentralização do poder, o combate entre o islamismo e o paganismo local, vai decair o Império do Mali e vai ser criada a chamada Império Songhai, tá? Que vai ter na cidade de Gao a sua grande sede política, até o século, então, 14, Gao vai permanecer sob o controle dos Mans. Então, a cidade de Gao era uma herdeira tributária do próprio Império do Mali, certo? Porém, o Império no século XV vão tomar o controle da principal cidade do Império do Mali, que é Tumbuktu. Inclusive, se puder voltar, só para a gente mostrar, olha o que é as mesquitas de Tumbuktu. Tumbuktu tinha biblioteca, gente. Nós estamos falando de uma civilização extremamente avançada. Pro próximo, Lu, por favor. Não, para voltar. Mas aí. Isso aqui é uma mesquita, gente. E olha uma arquitetura completamente diferente que a gente está acostumado a visualizar. Certo? Isso aqui é Tumbuktu. Ok? Para vocês observarem. Podem procurar, tem diversas fotos, inclusive é muito visitado até os dias de hoje. Só para vocês observarem, então vai se manter essa disputa entre os pagãos e os politeístas. Tumbuktu. Eu vou escrever aqui. Tumbuktu. Certo? Vai se manter essa disputa entre o Islã e a população pagã, principalmente o Islã muito vinculado às principais cidades, como Tumbuktu, Djenné, Gao e Ualata. Em compensação, as populações rurais estavam ainda muito ligadas à figura dos cultos pagãos, certo? A queda de Gao vai estar vinculada principalmente à entrada dos sultões do Marrocos, ou seja, muçulmanos nessa região, controlando as rotas transsaarianas, as rotas que eram terceirizadas aos Tuareg, certo? Vai ter fim principalmente pelo uso da arma de fogo desses sultões marroquinos, certo? Pondo fim à hegemonia do Império Songhai na região. Pode passar para nós?
Aí a gente colocou vários exercícios, tá, gente? Depois tem vários vídeos que eu recomendo que vocês vejam, que é muito legal, tá? Eu adoro essa aula. Eu acho que é uma aula que vários a gente devia ter na época do colégio, a gente não tem. Inclusive, nós como professores, estamos tendo formação somente agora, tá? Então, a própria universidade não estava preparada para, ou não quis se preparar, também podemos ver por esse lado, para exercer uma coisa que é obrigatória nos dias de hoje, que é o ensino do continente africano e do ensino da população e heranças e cultura negra, e também indígena. A universidade não tinha isso. A gente teve que se preparar meio no fim, tá? Mas ainda bem Inclusive, que hoje a gente já... Inclusive, para mim, pessoalmente, ter dado essa aula foi muito desafiador, assim, porque eu não tive no ensino médio e na faculdade tive muito pouco em comparação aos outros períodos, assim, que a gente estuda, assim. Então, nossa, é bem desafiador para nós mesmos, assim, trazer isso para vocês, pelo nível de desconhecimento, não porque não tenho conhecimento sobre, mas porque não é passado para a gente, né, como algo importante de ser dado. E uma das coisas que é interessante, como nós como historiadores, em grande parte, trabalha. Hoje já tem um trabalho bastante desenvolvido com história oral, mas grande parte das fontes que são escritas durante esse período são muçulmanos, são em árabe, certo? Então, é línguas que o Ocidente não tem domínio também. Não quer ter domínio também, podemos ver por esse lado. Mas, para vocês observarem o quanto é um trabalho muito louco. Então, os caras têm que, por exemplo, saber o árabe, a língua árabe, para fazer o estudo histórico desses períodos. A gente colocou alguns documentários para vocês observarem, tá, gente? Esperamos que vocês tenham gostado. Eu sei que é bastante informação. Até essa aula foi reduzida, tá? Ano passado a gente tinha mais coisa, mas a gente preferiu dividir em mais partes. A gente vai dar outras sobre o continente africano ao longo do ano, mas que também leve vocês a ter curiosidade sobre essas populações que são fundamentais. Pedimos desculpa, gente, de verdade, por passarmos do horário, a gente sabe que não é o certo, tá? Mas é que é um assunto que é fundamental para a gente começar a aprender também, visualizar, tem caído muito no Enem de formas um pouco diferentes, mas na URGS direto, tá? De forma eles perguntando elementos sobre esses impérios. Vocês vão ver nos exercícios até exemplos disso, assim, que vocês vão ver como é cobrado mesmo. Então é isso, gente. Boa Tá, gente? noite. Desculpa ter tomado Boa tanto tempo noite. de vocês. Até a próxima.